38. Noite de Mongols capítulo 318. Ele saiu da livraria. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. Quando o primeiro floco de neve caiu do céu, Lin Jie já havia montado sua livraria. O convite mencionava que o banquete em grande escala duraria 3 dias inteiros, com alimentação e acomodação pagas pelo anfitrião Jibanong. Lin Jie perguntou a Ji Zixiu sobre informações relevantes sobre o banquete. Só os convidados somavam mais de 1000. De acordo com a sua descrição, os convidados incluíam todos os tipos de membros notáveis da sociedade, e talvez até mesmo figuras poderosas do Distrito Central de Norzin fariam uma aparição. Nenhuma apresentação e acomodações comuns seriam suficientes, então não era muito difícil imaginar a extravagância desse banquete. Mas dado que Jibanong era a figura principal do Holy Resource Development, uma abordagem tão elaborada para uma festa era totalmente normal. Lin Jie sentiu que havia recebido esse convite com base em sua própria habilidade, distribuir canja de galinha, e, portanto, não poderia deixar passar essa chance de ser um aproveitador por 3 dias inteiros. Não, já que a senhorita Giz entregou o convite pessoalmente, como isso poderia ser considerado um aproveitador? Isso era chamado de troca justa de pagamento por trabalho não manual. De qualquer forma, isso também significava que Lin Jie ficaria fora por 3 dias inteiros. Durante esse período, a livraria ainda tinha que permanecer aberta e ganhar dinheiro. Portanto, a difícil tarefa de administrar a livraria naturalmente recaiu sobre os ombros de seu competente ajudante, Muen. Tendo já informado Muen sobre todos os detalhes importantes e relevantes, Lin Jie não se repetiu uma última vez antes de seguir seu caminho. Embora tenha sido um discurso um tanto prolixo, Lin Jie estava indo para algum lugar distante pela primeira vez desde que havia transmigrado para cá 3 anos atrás, daí a importância de repetir seus lembretes. Ele não precisava viajar muito longe quando costumava sair para comprar necessidades diárias. O mais longe que ele tinha ido foi na última vez que Black o ajudou a transportá-lo para a casa de Woyude. Além disso, dessa vez seriam 3 dias sem ir à livraria, e foi uma experiência muito estranha para Lin Jie, que já estava confinado em sua loja há 3 anos. Os livros na estante são classificados de acordo da esquerda para a direita: filosofia, religião, militar, economia, cultura, ciências, artes, astronomia. A estante original, que tinha a capacidade de ser atualizada com um único pensamento, só podia ser usada por Lin Jie. Assim, por enquanto, Lin Jie classificou todos eles temporariamente nessas categorias, colocando os livros apropriados para que fosse fácil para Muen encontrar e vender. Lin Jie geralmente renovava a prateleira depois de ler completamente cada lote. Felizmente, ele não renovava os livros há algum tempo, então Muen, que frequentemente limpava as estantes, os acharia familiares e saberia o que estava vendendo. Se alguém estiver querendo comprar, cobre o preço de tabela, sem pechinchas. Não aceite nenhuma barganha. Lin Jie enfatizou esse ponto. Então, apontando para outra estante ao lado, ele continuou falando monotonamente: se alguém vier pegar emprestado, pegue os livros daqui. Depósito de $10 por livro e um máximo de 3 empréstimos por pessoa. Certifique-se de obter todos os detalhes deles. Você se lembra de quais detalhes são necessários, certo? Muen assentiu. Sim. Nome, ID, endereço, meios de contato. Muito bom. Lin Jie assentiu em aprovação. Então exortou: se você encontrar algum problema, certifique-se de chamar a polícia ao primeiro sinal de problema. Embora eu saiba que você pode lutar bem, você precisa saber que há momentos em que a força não é a resposta e você tem que usar seu cérebro para garantir melhor sua segurança. Muen assentiu solenemente, então pareceu pensar por um momento antes de inclinar a cabeça e perguntar: e se isso puder ser resolvido pela força? Lin Jie. O processo de pensamento desse jovem camarada quando se trata de resolver um problema é certamente maluco. Com uma cara séria, Lin Jie estendeu a mão e deu uma forte esfregada na cabeça de Muen. Você ainda tem que chamar a polícia, mesmo que consiga resolver. É melhor prevenir do que remediar. Se alguma coisa acontecer com você,
Onde vou encontrar um segundo assistente? Com os olhos brilhantes, Muen perguntou ao seu chefe. Isso significa que sou uma assistente única? Lin Jie estava perdido com a habilidade de Muen de focar nos pontos mais aleatórios. Desamparado, ele suspirou e gentilmente deu um tapinha no topo da cabeça dela. Sim, sim, sim. Você é única. Olha como estou quebrado, definitivamente não tenho como encontrar outra. Ah! Muen assentiu sinceramente. De fato. Lin Ji suspirou. Você realmente é o único no mundo capaz de conhecer um chefe como eu que está disposto a aceitá-lo. Bem, parece que você está claro sobre tudo o que precisa fazer. Ah, certo. Lembre-se de alimentar o gato. Lin Ji acenou e o Itei imediatamente correu e pulou em seus braços. Depois de dar uma esfregada na barriga, ele entregou o gato gorducho para mim com um escárnio. Esse sujeito está ficando mais gordo a cada dia. Eu realmente me arrependo de tê-lo deixado sair para perseguir o pombo naquela época. Talvez ele tenha entrado na casa de um pombo e se fartado. Muen beliscou as orelhas do gato, fingindo ignorância. Ela mesma claramente foi quem correu para o covil do inimigo. O chefe estava insinuando que ela tinha engordado recentemente. Desde que começou a usar a nova pedra filosofal para suplementar suas bases, Muen percebeu que parecia estar comendo mais. Lin Jie abriu a porta da livraria e ficou surpresa ao encontrar uma fina camada de neve já cobrindo o chão. Na estrada mais distante, a estrada coberta de neve estava cheia de muitas pegadas de pedestres aleatórios. Flocos de neve tremulavam no céu e rodopiavam ao vento, anunciando a chegada oficial do inverno. Lin Jie estendeu a mão e pegou um floco de neve que caía. Sentir o leve frio na palma da mão fez o sulista dentro dele lamentar. Isso é mais como inverno. Embora ele já estivesse em Norzin há 3 anos, o clima que era mais quente. O mais frio dos últimos 3 anos só trouxe alguns dias de neve leve, mas surpreendentemente, a neve chegou mais cedo este ano. Talvez possa nevar muito este ano, murmurou Lin Jie antes de se virar para sorrir para Muen. Agora, vou embora. Cuide do Itei e administre bem a livraria enquanto eu estiver fora. Muen assentiu com o gato gordo nas mãos e observou o chefe Lin, todo vestido, se afastar e desaparecer em um beco, deixando para trás apenas um rastro de pegadas. Thomas era um membro da divisão de logística da Secret Hit Tower. Como de costume, ele estava sentado perto da janela em uma casa de esquina na rua, preparando chá e mantendo um olho na misteriosa livraria. Desde que a livraria foi designada para a Torre do Rito Secreto, uma equipe especial foi criada na divisão de logística para observá-la. Era Thomas quem estava de plantão hoje. Ele sempre pensou que esse era o trabalho mais relaxante, porque a agenda do dono da livraria não poderia ser mais comum, e Thomas achava que o assunto era excessivamente preguiçoso. O cara nem sai de casa. Às vezes não consigo deixar de me perguntar se essa pessoa comum é realmente de nível supremo. Thomas tomou um gole de chá e, como sempre, lançou um olhar para a entrada da livraria. Então, seu queixo caiu quando ele viu que o jovem de cabelos escuros estava vestido com um terno formal, se despedindo de sua jovem assistente. Depois disso, ele foi embora numa direção que nunca tinha ido antes. PFFT. Thomas cuspiu no chá e se levantou apressadamente, derrubando a mesa no processo antes de sair correndo da casa. Enquanto corria, ele sacou seu dispositivo de comunicação e gritou em pânico: alerta! Atenção a todos os funcionários! Atenção! Ele saiu da livraria. Ele saiu da livraria. Noite de Mongols capítulo 319. Erupção. Uma voz do outro lado do dispositivo de comunicação claramente congelou por um momento antes de gritar em pânico também. Ele saiu da livraria. Atenção, todos os departamentos. Ele saiu da livraria. Droga! Por que ele decidiu sair da livraria de repente? Apareceu algum tipo de problema? Droga! O que diabos a divisão de inteligência está fazendo? A primeira metade foi para informar os outros, enquanto a última parte foi mais como um delírio de pânico. No entanto, todos sabiam que a divisão de inteligência estava sobrecarregada devido ao recente incidente com Giuseppe e talvez não tivesse muitos recursos para lidar com os assuntos da livraria no momento. Outra razão pode ser que as coisas estavam estáveis demais para o dono da livraria. Não houve nenhuma pessoa correndo para se matar nos últimos tempos. E o dono da livraria não fez nada que pudesse causar uma reviravolta no período passado.
Tudo estava em paz. Houve apenas 3 coisas dignas de nota durante esse tempo. Gizishio tinha visitado mais uma vez com presentes, mas sabia-se que ela era uma regular, então não era nada fora do comum. Ela tinha feito mais algumas visitas, mas só saiu com livros, então parecia que era apenas uma compra de rotina ou empréstimo. O segundo e o terceiro assunto ocorreram ao mesmo tempo. O dono do sebo do outro lado da rua entregou ao chefe Lin aquele livro misterioso que também poderia ser considerado algo nada fora do comum. Ao mesmo tempo, o gato do dono da livraria, sua forma original ainda não estava clara, mas, de acordo com a fé do sol, provavelmente era a criança da lua deixada pela igreja do domo, e o assistente Muen saíram mais ou menos na mesma hora. Segundo o pessoal de serviço na época, eles tinham ido apenas pegar pombos. Não havia certeza se isso era para entreter o dono da livraria. Essa rotina monótona, somada ao crescente conflito entre a torre do rito secreto e a seita devoradora de cadáveres, fez com que a atenção de todos se voltasse para José Pilward. Até mesmo o pessoal de serviço da divisão de logística que estava desleixado. Como resultado, ninguém esperava que o dono da livraria fizesse uma mudança tão grande do nada, sair. Isso, para toda Nurzin, era tão alarmante quanto todo o Distrito Central ser atingido pelo canhão de aniquilação de éter. Thomas bateu à porta principal da casa, arranhando os dedos ao sair, quase caindo. Uma voz rigorosa do outro lado do dispositivo de comunicação perguntou com urgência: Thomas, informe a posição atual do dono da livraria imediatamente, bem como a direção para onde ele está indo. Você perderá seu título de cavaleiro se me disser que não consegue alcançá-lo. Thomas berrou no dispositivo de comunicação o mais rápido que pôde. Estou em perseguição no momento. Pelo que acabei de observar, ele já virou no beco 16, provavelmente indo para 24th Avenue. É certo que esta não é a direção para onde ele normalmente vai. Como pessoal da divisão de logística posicionado para ficar de olho na livraria, nada além de 2 coisas importam: uma resposta rápida e familiaridade com a área. Thomas conhecia o layout desta rua como a palma da mão e, com um olhar, ele conseguia determinar para onde o dono da livraria estava indo em seguida. E era para lá que ele estava correndo freneticamente. Thomas concluiu rapidamente que havia apenas um supermercado e uma mercearia por perto, mas nenhum deles estava nessa rota. O novo centro comercial da Holy Resource Development ficava ao lado desse beco, mas ainda não tinha sido inaugurado oficialmente. E mais adiante havia um distrito residencial onde um posto temporário da Secret Hit Tower com 3 classificações abnormal e uma classificação Pandemonium estava estacionado. O dono da livraria saiu pessoalmente só por causa dessas coisinhas. Impossível. Thomas imediatamente negou essa noção. Além disso, pense. Se uma linha reta for traçada por esse pequeno beco, por onde ela passa? Sua mente entrou em overdrive enquanto seu campo de visão mudava rapidamente. Paredes e tetos de várias cores passavam rapidamente, mas seus olhos nunca deixavam o dono da livraria nem sua sombra. Thomas poderia jurar que nunca tinha corrido tão rápido antes em todos os seus 32 anos de vida. Nem mesmo quando estava a menos de 1 metro de distância de uma perigosa fera onírica em um certo campo de batalha. Há muitos lugares para onde a 24th Avenue pode levar. Não há como determinar para onde ele está indo. Estamos totalmente desamparados se não soubermos seu objetivo ao sair da loja. Thomas uivou interiormente enquanto se agachava no telhado, observando atentamente as costas de Lin Ji. O misterioso dono da livraria seguiu em frente, sem parar nem tentar fazer uma curva. Adiante ficava o fim do beco, que era um beco sem saída. Torre do Rito Secreto, Divisão de Logística. O departamento normalmente calmo e pacífico estava agora uma bagunça caótica. Reporte-se ao Conselho de Anciãos. Informe os departamentos externos, especialmente a divisão de inteligência. Contate a Truth Union. Depressa. Entre imediatamente no estado pronto para a batalha. Avaliadores, avaliações, onde estão eles? Quem vai me dizer qual é a situação atual? O que exatamente aconteceu durante esses poucos dias? Caroline, que havia sido promovida a chefe da divisão de logística, bateu a mão na mesa e repreendeu seus subordinados. Alguém imediatamente se levantou para dar um relatório. Todas as partes foram informadas. As ordens do topo são para primeiro observar e aguardar para evacuar. A divisão de combate já foi mobilizada.
A União da Verdade ativou a vigilância do éter, emitiu o maior aviso e preparou a fronteira de aço. A divisão de inteligência. Ele parou por um momento antes de continuar com um leve tremor na voz. Há um incidente com a inteligência e ainda não há informações. Caroline franziu a testa. Que incidente? O que poderia ser mais importante do que isso? E Joseph? Ele não é o responsável pelos relatórios sobre o chefe Lin o tempo todo. A equipe de reportagem engoliu em seco e seu rosto empalideceu. É Sir Joseph. Melissa foi enganada para participar da missão de sitiar o esconderijo da Corpse Devouring Sect. A inteligência indica que o assessor próximo de Wilde, Nid Falcon, está atualmente se envolvendo com a Sra. Vivian. É por isso que Sir Joseph saiu correndo da torre e foi em direção ao campo de batalha. Os olhos de Caroline se arregalaram enquanto sua boca ficou aberta, mas nenhuma palavra saiu. Joseph marchou direto para a batalha contra a seita devoradora de cadáveres. Isso foi pular toda a fase de testar as águas e ir direto para a guerra. Como as coisas puderam acontecer nessa conjuntura? Depois que Joseph saiu, a Secretariat Tower perdeu uma de suas forças mais poderosas. E o chefe Lin teve que sair da livraria naquele momento. Nesse momento, outra pessoa correu apressadamente. Últimas informações e relatório da divisão de inteligência. Caroline se acalmou e fez um gesto. Relatório. 1 minuto atrás, Wilde apareceu do lado de fora do limite da 69th Avenue. Acompanhando estão dois de seus ajudantes, Soaringo e Vernibocorn, e um grande exército de membros da Corpse Devouring Sect trazidos pelos Killwolf. 2/3 de nossas estações sofreram ataques simultâneos da Corpse Devouring Sect e estão atualmente se envolvendo em combate. No momento, 7 estações caíram. A batalha começou completamente. A divisão de combate enviou reforços e a Sunspire respondeu enviando apóstolos. No entanto, a Trutunion negou nosso pedido de ajuda, dizendo que eles primeiro precisarão garantir que o dono da livraria esteja seguro. Toda a divisão de logística ficou em silêncio naquele momento. O que mais? Caroline perguntou vagamente. O homem continuou, de acordo com as informações disponíveis. O movimento do dono da livraria provavelmente pode ter algo a ver com o banquete realizado pela Holy Resource Development. Noite de Mongols capítulo 320, Palco Banquete. Caroline de repente se lembrou de que o atual chefe de desenvolvimento de recursos da Holy, Gibonong, dava um banquete na mansão A16 todo ano. Então ela sentiu que era absurdo e inacreditável. Será que o chefe Lin está saindo para o banquete oferecido por Gibonong? Isto. Como é possível? Caroline estava instintivamente cética, pois embora a Holy Resource Development fosse conhecida como um gigantesco monopólio pelas pessoas comuns, aos olhos da comunidade transcendente, especialmente da Trutunion e da Secretariat Tower, esse conglomerado era apenas um meio conveniente de arrecadar dinheiro. Em termos de status, era inferior à Câmara de Comércio de Ash, controlada pelos druidas, que pelo menos tinha a oportunidade de negociar, se envolver e cooperar com as organizações transcendentais mencionadas anteriormente. Por exemplo, financiamento adicional para a divisão de inteligência da Torre do Rito Secreto foi fornecido pela Câmara de Comércio de Ash e Josepa ainda precisava dar-lhes alguma face. Holy Resource Development, por outro lado, era puramente uma ferramenta de mineração. Mesmo que eles ganhassem muito dinheiro, esse dinheiro era do povo transcendente. Não seria ridículo usar essa riqueza como um meio de negociação? Em termos simples, Gibonong era uma figura decorativa, e aqueles que manipulavam nos bastidores eram, na verdade, as autoridades do Distrito Central, seres transcendentes nos escalões superiores da União da Verdade, bem como do Conselho de Anciãos da Torre do Rito Secreto. Gibonong era apenas um mortal comum, e esse foi seu maior pecado. Somente esse fato condenou ele e a Holy Resource Development a nunca terem um lugar no palco dos seres transcendentes. E foram aqueles no topo que tão evidentemente organizaram isso meticulosamente. As coisas que a Holy Resource Development controlava eram importantes demais. Se fosse permitido que elas ficassem nas mãos de seres transcendentes, isso inevitavelmente levaria a sementes de ambição dando origem à rebelião. Mas quando se tratava de uma pessoa comum, sem talento, não importava quais ideias ela tivesse, pois elas nunca se transformariam em ações. Contudo, desta vez, esses figurões parecem ter calculado mal.
Assim que uma guerra gigantesca que estava se formando há muito tempo começou, a Holy Resource Development pareceu tentar furtivamente um homem ruim e teve um sucesso inconcebível. Tendo assumido até aqui, Caroline não pôde deixar de ficar chocada. Suas opiniões originalmente firmes vacilaram. De uma perspectiva normal de análise, é impossível para Gibonong mover o chefe Lin, mas a premissa é. De uma perspectiva normal. Mas Boslin pertence a uma faixa normal? Evidentemente não. Além disso, ele é a maior variável na equação. Ele não é mau, mas está em busca do seu próprio prazer. E agora, se ele quer ver um show onde o ordinário derruba o transcendente, então, sem dúvida, Gibonong parece ser a melhor escolha. Os olhos de Caroline se arregalaram como se ela tivesse entendido instantaneamente o que se passava na mente do chefe Lin. Considerando tudo o que estava acontecendo naquele momento, essa possibilidade absurda se multiplicou instantaneamente. Seu corpo tremeu levemente enquanto ela olhava para o subordinado que estava relatando e insistia: continue. E quanto a outras informações e dados da divisão de inteligência que apoiam essa teoria? Assentindo com a cabeça, o subordinado continuou: primeiramente, a filha de Gibonong, Gizi Shio, visitou a livraria com uma mala de couro há algum tempo. Naquela época, a divisão de inteligência observou que as flutuações etéricas estavam em uma faixa anormal, mas depois capturou modulações ligeiramente anormais. No entanto, nada estava fora do comum, então eles não tomaram conhecimento e apenas fizeram um registro. Houve algum problema com a mala? Perguntou Caroline. Há uma grande probabilidade disso. Nossa especulação era que Gizishio provavelmente fez um pedido ao dono da livraria. Em segundo lugar, naquela época, Gizishio não foi a pé até a livraria, como o nome indica, mas foi de carro. Durante a visita, o motorista seguiu até a livraria também. Acabamos de verificar o banco de dados do registro, mas não encontramos a existência de tal motorista sob o emprego da família Gil da Holy Resource Development. Então, há uma possibilidade de que o motorista naquele momento fosse o próprio Gibonong. Ao ouvir isso e pegar o relatório escrito para lê-lo ela mesma, Caroline sentiu como se seu cérebro tivesse sido atingido por um raio. Então é isso. É realmente assim. Dessa forma, tudo faz sentido. Caroline descobriu tudo detalhadamente. A visita de Gizishio ao chefe Lin veio primeiro, e a intenção de Wilde de restaurar a gárgula de pedra que ele havia dado ao chefe Lin, resultando em um confronto com Giuseppe mais uma vez, veio depois. Isso seria evidência de que o chefe Lin havia atendido ao pedido e acelerado o conflito. E nos dias anteriores e posteriores, o vice-presidente Andreu, da Trutonium, também visitou a livraria algumas vezes. Seria essa a razão pela qual a União da Verdade não estava disposta a fornecer ajuda à Torre do Rito Secreto neste momento crucial? Se tudo isso fosse verdade, o atual surto de conflitos provavelmente estava dentro dos planos do chefe Lin. Então, tudo isso foi feito para desviar a atenção da União da Verdade, da Torre do Rito Secreto e de outros seres transcendentes para o confronto iminente entre Wilde e Giuseppe, para distraí-los de outro assunto que acontecia paralelamente. O banquete na mansão A16, desocupando um palco pertencente aos mortais. Ao máximo para seu próprio prazer. Onde está o pessoal da divisão de logística responsável por acompanhar as atividades da livraria? Não houve nenhuma resposta. Caroline esfregou as têmporas e, de repente, suspirou. O que ela poderia fazer agora? Alguém lhe relatou imediatamente. Ele apenas respondeu, mas... Caroline ficou tensa, sentindo como se seu coração estivesse na garganta. O que foi? O subordinado que estava reportando hesitou, então disse: Thomas, o pessoal de serviço hoje pode ter um problema com sua mente. Ele primeiro disse que o dono da livraria desapareceu, então começou a falar bobagens, rindo, dizendo que a parede era uma porta, sombras um abismo, então algo sobre o antigo e o cosmos. Caroline suspirou e fez um gesto com a mão. É normal. Apenas traga-o de volta e submeta-o à correção mental que geralmente é feita para caçadores. Ela então fez com que seus subordinados checassem com a estação nas proximidades da mansão A16. De fato, houve um relato de que o chefe Lin havia sido avistado, o que confirmou seu próprio palpite. Se isso foi realmente armado pelo chefe Lin, quem eram eles para tentar impedi-lo? Mesmo se eles parassem, como eles enfrentariam o chefe Lin? Quem poderia se opor ao seu poder?
Como não havia como impedir, eles só podiam relaxar e rezar para que o peculiar dono da livraria quisesse assistir a um show em paz. De qualquer forma, eles simplesmente não tinham recursos para colocar sua atenção ali. A seita devoradora de cadáveres estava em movimento, e uma batalha entre duas fileiras destrutivas estava prestes a engolir Norzim. E nessas circunstâncias, o principal culpado teve o luxo de comparecer a uma festa de pessoas comuns. Era preciso dizer que isso era muito típico do chefe Lin. Neste exato momento, a união da verdade. Andreu afastou o estudioso que viera informá-lo sobre o apelo de ajuda da Secretariat Tower. Com uma risada, ele pensou consigo mesmo: você está se precipitando se deseja interromper o banquete do Senhor. Giuseppe, você tem que pagar o preço pela impureza. Noite de Mongols capítulo 321. Cooperação para Andreu. A impureza de Giuseppe era porque este era apenas um beneficiário da livraria. Giuseppe demonstrou sua gratidão e reverência ao chefe Lin, mas, fundamentalmente, ele era completamente diferente deles. Ele não era um seguidor da livraria, nem seguia uma religião que se originou da livraria. Não importava se eram os buscadores da sabedoria, a seita devoradora de cadáveres ou mesmo a fé do sol. A verdade era que todos eles vinham da mesma fonte. Cada facção foi estabelecida sob a influência da livraria. Todos eles ouviram e seguiram a vontade e as palavras do chefe Lin. Como tal, pode-se dizer que todos eles tinham diferentes interpretações do mesmo material de origem e eram basicamente da mesma existência, mas projetados de forma diferente. Os únicos diferentes deles eram Giuseppe e Secretariat Tower. Andreu podia ver isso muito claramente. Dentro do conselho de anciãos da torre do rito secreto havia sentimentos de medo, alarme e, mais ainda, pensamentos de manipulação, ganância e ambição. Não diferente daqueles mortais comuns, sua tolice não conhecia limites. Eles não tinham nenhuma aparência nem qualificações para serem devotos. Quanto a Giuseppe, o velho cavaleiro já estava à beira do precipício. No entanto, ele percebeu que a Corpse Devouring Sect não foi criada por Wilde sozinho, mas surgiu da vontade do chefe Lin. Cada delito cometido por Wilde foi recebido com a tolerância silenciosa do chefe Lin. O que significava que não importava o quanto Giuseppe lutasse, ele acabaria sendo virado de cabeça para baixo. Em outras palavras, até hoje, apesar da graça que o chefe Lin lhe concedeu ao arrastá-lo para fora do abismo da espada demoníaca, o senso inato de justiça de Giuseppe ainda dominava a subserviência à livraria. Andreu tinha certeza de que Giuseppe acabaria se tornando um inimigo da livraria. Pois este era o verdadeiro José, a indomável chama sagrada que detestava todo o mal. Até certo ponto, também foi o chefe Lin quem mudou a visão de Andreu, e o chefe Lin, que estava observando tudo, certamente ficaria feliz em testemunhar essa cena. Isso foi tudo o que passou pela mente de Andreu enquanto ele ponderava em silêncio. Acenando para que seus subordinados recuassem, ele se virou para Raziel à sua direita. Agora podemos retomar a conversa que estávamos tendo agora. Já que a sua ideologia tornar a união da verdade grande novamente, acredito que nossos objetivos, sem dúvida, se alinham. Espero sinceramente que você faça o que fez há 1000 anos, se torne o líder dos estudiosos, e se revele ao mundo novamente. O olhar de Andreu era determinado e seu tom era composto. Parecia que eles estavam conversando após um acordo unânime, mas, na verdade, Andreu estava continuamente a adivinhar os pensamentos de Emir. E toda vez que ele levantava uma suposição ou conjectura, Raziel concordava que ele próprio tinha tais pensamentos em mente. Pelo processo de sugestão repetida de palpites absurdos como forma de investigação, Andreu conseguiu verificar a noção previamente inspirada que ele tinha. Agora, depois de 30 minutos de interação positiva, os dois já tinham se tornado camaradas agradáveis que se entendiam completamente. Raziel levantou a ponte dos óculos e balançou a cabeça em concordância. É de fato o caso. A Trutunion foi fundada por mim. Mas sua antiga glória não está em lugar nenhum hoje. Ele se levantou e caminhou até as janelas transparentes do chão ao teto do escritório e observou os acadêmicos frios e indiferentes correndo de um lado para um outro no corredor oposto. Então deu um longo suspiro. Eu tenho observado constantemente o desenvolvimento da Trutunion enquanto estava em Machine Loop. Hoje em dia, os acadêmicos parecem aprender apenas a ser arrogantes e inflexíveis. Além disso, não há um pingo de melhoria ou inovação.
E ninguém é capaz de trilhar um caminho diferente daquele que eu havia pavimentado antes. Ele então prosseguiu apontando para onde estava o Heteronilation Cannon. Até mesmo a estrutura fundamental desta arma foi projetada por mim, mas ninguém nunca pensou em modificá-la. Andreu também se levantou e olhou para Raziel. Então é por isso que você estava lívido. Raziel ficou bastante comovido com essas palavras e respondeu mal-humorado. A Trutonion não produziu nenhum outro rank supremo além de mim. Sempre acreditei que se eu apagasse toda a minha existência e me tornasse uma sombra do caminho, a Trutonion encontraria maneiras de se aprimorar. Quem esperaria que, por causa do ponto de partida tranquilo, seu futuro só iria ladeira abaixo? Depois de todos esses anos, testemunhei pessoalmente a união da verdade declinar lentamente para uma chamada seita da razão por seguir rigorosamente regras e costumes. Quando novas ideias surgissem, o primeiro pensamento seria eliminar os outliers. Enquanto houvesse a possibilidade de a ideia dominar a deles, ela seria removida. Para ser franco, todos vocês me decepcionam profundamente. Wilde, que está em conflito com a Secret Hightower, não tem o chamado Bocorn com ele. Ele não foi expulso da Trutonion porque fez experiências com transmutação humana. Mas, para mim, ele possui grande talento em alquimia, e atingir o nível destrutivo não seria difícil para ele. E ele é um verdadeiro diamante bruto. Ele se virou para Andreu com um sorriso irônico no rosto. E, até mesmo esse projeto Claydol foi pioneiro por mim. Eu acreditava que, como vice-presidente, você deveria estar mais ciente desse fato. Se eu não tivesse mexido com as suas mentes, definitivamente não haveria nenhuma possibilidade desse projeto ser executado. Isso também foi um lembrete de tipos. Se vocês nem estão dispostos a arcar com os custos de tentativa e erro, como algum de vocês poderia fazer a diferença? Raziel foi evidentemente fortemente influenciado pelas palavras de Andreu para derramar seu coração. Em um fôlego, ele desabafou todos os seus pensamentos que o sufocaram durante sua longa estadia no loop da máquina. Andreu, no entanto, não se comprometeu com o ponto de vista de Raziel. Para que a união da verdade continuasse se desenvolvendo, seus métodos implacáveis e incessantes para conseguir o que queriam não estavam em discussão. Talvez as coisas piorassem, mas se um cuidado extra fosse dado ao ressurgimento de Raziel, talvez a coesão e a força da união da verdade pudessem ser maximizadas. Agora, graças ao chá com a leite de pérola fornecido pelo café da livraria, mais da metade da alta gerência era formada por buscadores de sabedoria. No entanto, a lealdade dos acadêmicos nos níveis mais baixos ainda era insuficiente. Mas o fator mais importante foi o grupo fiel de apoiadores de Maria que ainda estavam inabaláveis. Mas se esses estudiosos de nível didático testemunhassem a ressurreição de Raziel, todo o fiasco provavelmente assustaria profundamente esses apoiadores. Andreu deu uma risada silenciosa. Ele limpou a garganta, fez uma cara de culpa e disse, de fato, todos nós fomos negligentes. Mas também estou insatisfeito com o estado atual das coisas e tenho pensado em uma reforma. Mas? Perguntou Raziel. Mas eu sou apenas o vice-presidente. Apenas o presidente tem o direito de vetar. Não importa quão benéfico o caso seja, ele não pode se concretizar enquanto ela se recusar. Além disso, há muitos acadêmicos que apenas fingem obedecer ordens. Raziel zombou. Ninguém pode ser o presidente por uma eternidade. Mesmo que ela pudesse, eu posso garantir que isso não aconteça. Um sorriso apareceu no rosto de Andreu. Essa era a fila que ele estava esperando. Ei, você também está aqui para o banquete? Linge olhou para a construção extravagante e iminente e lamentou como os ricos conseguiam poupar tais despesas. Ao ouvir a pergunta, ele se virou e foi recebido por um jovem sardento com olhos azuis e cabelos loiros acenando para ele. Ele parecia ter a mesma idade de Linge, com um rosto expressivo e vestindo um smoking preto novo e impecável, junto com um colete listrado. Suas calças não eram muito justas, parecendo bastante largas e soltas nele. Seus sapatos de couro preto eram bem polidos, mas era óbvio que não fazia muito para proteger do frio. Ele estava tremendo levemente no vento frio. Calos podiam ser observados na mão que lhe costumava acenar para Linge. De fato, Linge pegou seu convite e o mostrou. Noite de Mongols capítulo 322, questionando o jovem ficou um pouco perplexo e teve algumas dúvidas quando viu o convite na mão de Linge. Isso porque esse convite era diferente do que ele tinha recebido.
Em certo sentido, era muito diferente do seu. A base do convite de Lin Jie também era preta, mas era óbvio que o papel grosso usado era especial. A insígnia da Holy Resource Development gravada em prata no canto inferior exalava luxo discreto. O jovem não conseguiu deixar de olhar para o convite que segurava. Embora também fosse relativamente especial com uma base preta e letras douradas, era, de outra forma, uma convite muito comum. Essa diferença é muito grande. Embora tivesse certeza de que tinha o convite verdadeiro, esse estilo de convite já havia sido espalhado por toda a cidade dado os dados a Holy Resource Development. Ninguém ousaria falsificar um. Ele também não tinha ouvido falar de Jibunong distribuindo convites especiais. Se não fosse por isso, ele realmente teria suspeitado que estava segurando um convite falso. Poderia ser que o convite desse cara é falso. No entanto, ver a maneira despretensiosa e despreocupada de Lin Jie o fez balançar a cabeça e rejeitar essa noção. Afinal, este é o portão da mansão, e duvido que alguém seja tolo o suficiente para bater a porta com um convite falso. Além disso, se for realmente um convite especial, uma pessoa como eu provavelmente não teria ouvido falar de algo assim. Enquanto pensava em tudo isso, ele colocou de volta um sorriso rígido e se apresentou casualmente. Eu sou Juston Fitch, apenas um mero violinista que não vale a pena mencionar. Você pode me chamar de Fitch. Enquanto ele se descrevia dessa maneira, seu rosto estava cheio de extremo orgulho. Era preciso certa reputação e prestígio para que alguém fosse convidado para um banquete oferecido por Jibonong. Ser convidado significava que alguém era reconhecido pela classe alta e era naturalmente digno de orgulho. Como ele ousou se apresentar como violinista, ele naturalmente era bastante talentoso na área. Na verdade, o Wandering Genius Juston Fitch estava na moda na cena musical de Norzin ultimamente. Ele não pertencia a nenhuma orquestra ou organização oficial, mas era um andarilho que tocava música improvisada nas praças e esquinas de Norzin, frequentemente atraindo multidões de centenas de pessoas por causa de sua habilidade. Mas o que realmente o colocou no mapa foi um confronto musical um mês atrás. Em frente à entrada do famoso Golden Orchestra Hall, ele derrotou o primeiro violinista principal por meio de uma votação do público, o que fez com que o nome de Fitch se espalhasse pelo mundo da música. E no mês seguinte, ele recebeu um convite de Jibonong. Como um andarilho frugal que se recusava a receber qualquer ajuda dos outros, Fitch teve que juntar algum dinheiro para alugar a blusa e os sapatos mais baratos só para ir à festa. Apenas a parte de cima e os sapatos, mas sem a parte de baixo. As calças que ele usava no momento foram patrocinadas pelo dono da loja de aluguel por boa vontade. O dono tinha ouvido falar de Fitch e, embora não acreditasse realmente que o jovem músico fosse capaz de conseguir um convite para a Holy Resource Development, fornecer um par de calças não foi um grande problema. Claro que, dado o tamanho do seu corpo, naturalmente não ficaria tão bem ajustado. Sentindo-se confiante em seu terno barato, Fitch furtivamente mediu o outro, esperando que esse novo conhecido de idade semelhante lhe desse uma surpresa agradável. Lin Jie. Lin Jie entregou casualmente seu cartão de visita, então pensou por um segundo antes de acrescentar, apenas o dono de uma livraria comum. Fitch. Isso? É isso? Completamente perplexo, Fitch olhou para ele, tentando ler algo mais em sua expressão. Esse confronto foi transmitido ao vivo no noticiário Norzin. A única notícia nos últimos tempos que supera isso é a repressão conjunta na Igreja do Domo pela Sunfight e a Central District Police Unit, onde o Papa e os apóstolos da Igreja foram mortos no local devido à resistência. O nome Fitch já deve ser conhecido pela maioria em Norzin. Nos últimos dias, Fitch até foi especialmente a lugares diferentes como um teste, e pessoas que não o tinham visto se apresentar também conseguiram reconhecê-lo. Lin Jie percebeu que o violinista o encarava atentamente e perguntou, algum problema? Seria indecoroso da parte de Fitch perguntar, você nunca ouviu falar de mim antes? Então ele só conseguiu dar de ombros e dizer mal-humorado, não. Ele chegou cheio de entusiasmo e até praticou muitas vezes como revelar sua identidade com humildade, como lidar com surpresas e elogios, como lidar com dúvidas e ciúmes. No entanto, ele nunca imaginou que encontraria uma porta fechada ao conhecer seu primeiro assunto de conversa. Mas, um dono de livraria? Uma pessoa assim também é convidada para um banquete oferecido por Jibunong. Ele poderia ser realmente uma fraude.
Novas dúvidas ressurgiram mais uma vez na mente de Fitch, e então ele perguntou com um toque de ceticismo: Não, mas só uma pergunta. Você poderia me dizer o nome da sua livraria? Aqueles que conseguiam um convite para tal banquete eram definitivamente pessoas talentosas em certos campos. Até mesmo um dono de livraria certamente precisaria de um certo grau de reputação ou recursos financeiros. Existem apenas algumas redes de livrarias famosas em Norzin, certo? Quanto às livrarias próprias, a Tulip Secondhand Bookstore é a mais respeitável, mas o chefe é Theodore. Nunca ouvi ninguém dizer que uma nova livraria havia surgido. Não está certo. Algo não está certo. Fitch de repente ficou animado. Ele sentiu que tinha tropeçado em mais uma oportunidade de fazer um nome para si mesmo. Em sua primeira participação em um banquete na mansão A16, o talentoso e inteligente violinista Justin Fitch percebeu uma tentativa de invasão furtiva por parte de um fraudador graças à sua intuição aguçada e julgamento preciso. MHMM. Essa não é uma maneira ruim de fazer uma entrada. Tentando suprimir o sorriso, Fitch levantou o queixo e examinou Linge abertamente com a intenção de criar pressão psicológica sobre ele. Linge levantou uma sobrancelha e coçou o queixo. Essa é uma pergunta muito boa. Como posso dizer por que tive preguiça de nomear minha livraria por 3 anos de uma forma legal? Fitch zombou. Não me diga que você nem tem um nome para sua livraria. Com certeza peguei um vigarista. Um vinho perfumado não teme becos escuros. Contanto que meus livros sejam bons o suficiente, não importa se eu não tenho nome ou placa, respondeu Linge pretensiosamente. Fitch zombou. Continue mentindo, não importa o que você diga, estarei esperando para expô-lo na entrada. Noite de Mongolds capítulo 323. Um esquema feroz. Todos sabiam o quão elegante um banquete da 16 Manor oferecido por Gibbon poderia ser. Aqueles que conseguiram um convite definitivamente não eram ninguém. Esses banquetes eram considerados a porta de entrada para os círculos mais altos de Norzin e um caminho para um status mais alto. Havia rumores de que muitos haviam subido na hierarquia após comparecer a tais banquetes. Assim, era natural que qualquer um capaz de ser convidado se sentisse orgulhoso. Em outras palavras, o aspecto mais importante desse banquete era o networking entre os convidados. Então por que essa pessoa seria tão vaga sobre sua própria identidade? Foi por isso que Fitch estava convencido de que o homem diante dele era uma fraude. Claro, essa foi apenas uma das principais razões. Além disso, ainda havia muitas outras. Era improvável que esse cara fosse um figurão que estava tentando manter sua identidade em segredo. Como se apenas dizer algumas palavras vagas e ter um convite fizesse de alguém um figurão. E a prova mais concreta, segundo Fitch, era o terno que seu colega usava. O autoproclamado dono de livraria comum na frente dela estava usando um terno formal que já tinha se tornado obsoleto no ano passado. O custo desse terno era de $500, e esse tinha sido o preço de 2 anos atrás. Supondo que isso fosse comprado recentemente, provavelmente teve uma redução de preço de pelo menos 30%. E por que um andarilho como Fitch saberia de tudo isso tão bem? Era porque ele se apresentava nos corredores de shoppings há anos quando ele vagava por aí no passado. Toda vez que os poucos espectadores se dispersavam e ele guardava o estojo do violino que tinha acumulado moedas e algumas notas pequenas, Fitch sempre parava nas vitrines das lojas de roupas e olhava com inveja. Ele julgava os pontos fortes e fracos daquelas roupas, imaginava como ficaria se as vestisse e como os olhares dos outros mudariam se o visse com aquelas roupas. Mas, eventualmente, ao ver o preço e pensar no dinheiro que tinha no bolso, Fitch acabava indo embora desanimado. Fitch vagou ao longo dos anos, dia após dia, gradualmente adquirindo uma noção das mudanças de preços, das tendências da moda e até mesmo dos métodos de vendas. Resumindo, ele não poderia estar errado quando se tratava disso. Portanto, a questão era, seria possível que um figurão usasse roupas tão baratas em um banquete tão elegante, numa tentativa de esconder deliberadamente sua identidade e, ao mesmo tempo, se expor a revelar um convite tão chamativo? Claramente não fazia sentido. Portanto, apontava para apenas uma coisa. Ele não era apenas um fraudador, mas um sujeito audacioso que ousou tentar enganar o presidente da Holy Resource Development. Como ele tentaria fazer isso? Simples. Assim como Fitch reagiu inicialmente,
Alguém ficaria surpreso com o convite de alto nível produzido por ele. Então, dada a resposta natural da contraparte, Fitch imediatamente assumiu que se tratava de alguém importante. Assim, por causa de sua inércia psicológica, Fitch começou a assumir que tudo o que essa pessoa dizia ou fazia tinha um significado muito mais profundo. Fitch cruzou o caminho de todos os tipos de mentirosos durante suas andanças, e táticas semelhantes não eram inéditas. Ele corajosamente assumiu que o processo de pensamento desse vigarista era primeiro encontrar um convidado que não parecesse uma pessoa de alta classe. Então, usando o método acima mencionado, ele faria esse convidado acreditar que ele também era um colega convidado que viria para o banquete. Assim, essa pessoa se tornaria uma ferramenta na fraude subsequente ao provar sua identidade ao contrário. Dessa forma, ele seria capaz de enganar o porteiro e finalmente entrar furtivamente no banquete. E como Gibonong era conhecido por receber talentos de todos os tipos de áreas, esse sujeito talvez não fosse realmente expulso e se tornasse um convidado que é um grande talento na área da fraude. É preciso dizer que isso foi bem pensado. Infelizmente, esse cara conheceu uma versão mais sábia de si mesmo. Fitz sentiu como se tivesse visto completamente através das intenções do homem. Ele já podia imaginar a expressão no rosto do homem quando ele não cooperou depois e, em vez disso, expôs suas mentiras. Fitch não conseguiu deixar de sorrir e quase soltou uma risada. Linge olhou para o convidado que caminhava ao seu lado. Este jovem violinista parecia ser um sujeito peculiar que se deixava imergir em seu próprio mundo com muita facilidade. Linge conheceu esses estudantes quando era professor. Cabeças baixas durante as aulas, como se estivessem alheios ao mundo, um olhar inexpressivo e olhos vazios de vez em quando, poucos amigos, mas muitas vezes sorrindo levemente sem motivo, indicando as ricas emoções em seus corações. Mas tudo isso era um sinal de deficiência mental. Na opinião de Linge, tais estudantes eram geralmente mais simples e honestos, e levavam vidas mais simples e felizes. Fitch provavelmente é assim também, hein? Talvez com uma vida difícil além disso. Linge assentiu para si mesmo enquanto olhava para as roupas mal ajustadas de Fitch. Ele certamente tem um talento musical e tanto para ser convidado para tal banquete. Afinal, ele não era um trapaceiro que confiava no relacionamento dela com a senhorita G para estar ali. Assim, os dois caminharam até a entrada da mansão nessa atmosfera um tanto estranhamente harmoniosa. Atualmente, mais hóspedes estavam começando a aparecer na estrada larga que levava à mansão. Motoristas em ternos elegantes seguravam as portas do carro abertas enquanto eles emergiam, vestidos elegantemente, com atraentes companheiras femininas em seus braços, ou eram eles próprios beldades deslumbrantes. Cada um deles caminhou confiantemente até o porteiro e entregou seus convites. MHMM. Linge imaginou que até mesmo aqueles motoristas seriam mais adequados como convidados do que ele. Mas o que isso importava? Linge estava relaxado. De qualquer forma, ele estava ali para ser um aproveitador. Enquanto ele continuasse comendo e bebendo na periferia da festa, ele basicamente não seria incomodado pelos outros. Apesar de suas experiências passadas participando de algumas conferências acadêmicas importantes, ele ainda teria pessoas procurando por ele, mesmo que ele permanecesse à margem. No entanto, esse tinha sido o efeito halo de ser um professor associado, bem como sua identidade como filho de Lin Mingai. Mas agora, ele era, no máximo, apenas um bom amigo da jovem senhorita Ji, então não deveria ser tão ruim. Seu convite, por favor. O porteiro estendeu a mão educadamente. Fitch estava um pouco mais perto. Ele levantou seu convite, exibindo-o por um segundo antes de colocá-lo na mão do porteiro com muito cuidado. O porteiro era bem treinado e manteve um sorriso educado o tempo todo. Ele verificou o convite, então disse calorosamente: Bem-vindo a 16 Manor, Sr. Juston Fitch. Boa sorte. Imediatamente, algumas pessoas que estavam por perto se viraram para observar Fitch com curiosidade e começaram a conversar baixinho entre si. Fitch provavelmente gostou de ser o centro das atenções. Ele limpou a garganta, endireitou as lapelas com a cabeça erguida e retirou seu convite. Então, ele se afastou e olhou para Linge esperando o bom show que estava prestes a começar. Naturalmente, Linge pegou seu próprio convite.
Embora não fosse exatamente igual aos convites de outras pessoas, este havia sido dado a ele pessoalmente pela senhorita G, então não poderia ser falso. Houve uma mudança sutil na expressão do porteiro quando ele viu o convite, mas ele rapidamente retornou ao status quo. Ele pegou o convite, verificou cuidadosamente e até tirou um dispositivo de iluminação especial do bolso. Aqueles na área que tinham se virado para olhar para Fitch ao ouvir seu nome agora estavam gradualmente atraídos para essa cena. Eles ficaram intrigados e a discussão abafada começou a aumentar. Aparentemente, eles nunca tinham visto alguém ficar tanto tempo na entrada por causa de um convite. Fitch ficou parado, indiferente, com as mãos atrás das costas, esperando a cena que havia imaginado acontecer. Em seguida, esse cara definitivamente vai ser interrogado. Então ele me arrastaria para testar sua identidade. Quando isso acontecer. Ei! Os lábios de Fitch se curvaram em um sorriso estranho novamente, e ele observou cada movimento do porteiro com grande concentração, com medo de perder o momento perfeito. No entanto, depois que o porteiro verificou várias vezes, ele retirou o instrumento e revelou um sorriso que não era diferente de antes. Com uma leve reverência, o porteiro cumprimentou. Bem-vindo a 16 Manor, Sr. Lin Ji. Espero que tenha 3 dias agradáveis aqui. O sorriso de Fitch congelou. Ele parecia ter visto um fantasma. Se como? Esse convite poderia ser. N não pode ser real. Como sabe o Juston Fitch pode estar errado. O mesmo tipo de confusão apareceu nos rostos daqueles ao redor, e o foco da discussão gradualmente mudou. Mais e mais pessoas notaram isso e perguntaram aos outros o que tinha acontecido. Fitch de repente sentiu seu rosto queimar como se a multidão estivesse rindo dele. A vergonha que ele sentia por ser um espertinho gradualmente se transformou em raiva. Não pode ser. Tenho certeza. O olhar nos olhos de Fitch mudou de repente. Seus olhos azuis ficaram nublados enquanto ele fixava um olhar no porteiro, que ainda devolvia o convite. Identifique-se. Como uma farsa agora mesmo. Fitch clamou em seu coração. Embora parecesse nada mais que um violinista errante, ele já havia aprendido muito sobre a existência de certos grupos por meio de alguns canais obscuros e havia assumido riscos enormes para adquirir o poder de manipular mentes. Essa foi uma razão importante pela qual Juston Fitch, o gênio errante, fez seu nome. Ele confiou na manipulação mental para vencer na entrada do Golden Orchestra Hall. A verdadeira razão pela qual ele veio ao banquete foi porque ele ouviu que haveria um bom número de seres transcendentes presentes na festa. Portanto, ele queria buscar um avanço e entrar no mundo dos transcendentes. Só isso seria uma verdadeira mudança de classe. Mas, tendo ativado sua habilidade, Fitch não obteve uma resposta tão rápida quanto de costume. O porteiro devolveu o convite sem nem mesmo uma pausa. Lin Ji sorriu, pegou e foi até Fitch. Tudo correu bem e nada aconteceu. Haveria seres transcendentes no banquete? De jeito nenhum. A mente de Fitch ficou em branco enquanto ele olhava estupefato para Lin Ji que se aproximava. Gole. De repente, Fitch sentiu uma sensação inexplicável de vontade de fugir. Lin Ji lançou-lhe um olhar interrogativo. Vamos. É hora de comparecer ao banquete. Por que você ainda está parado aí, atordoado? Virando-se para olhar para o porteiro e de costas para a mansão bem iluminada, o perfil sombreado de Lin Ji estava meio sorrindo. Ele não vai te dar uma segunda olhada, não importa o quanto você o encare. Noite de Mongols capítulo 324. Seu método está errado. Fitch ficou paralisado no local, sentindo o frio do ar noturno. Aquele frio era como se um balde de água fria o tivesse encharcado da cabeça aos pés, penetrando em seus ossos e apagando qualquer excitação que ele tivesse. Essas palavras ecoaram em seus ouvidos por um longo tempo e ele podia ouvir claramente o leve sarcasmo e desamparo no suspiro de Lin Ji. Em qualquer outro momento, tal suspiro seria justificado porque eles tinham visto o glamour e o brilho daqueles outros convidados e zombando do porteiro que só tinha olhos para convidados vestidos com luxo. Dado que Lin Ji e Fitch eram ambos um bando de pobres coitados, era compreensível que eles se sentissem um pouco derrotados ao ver o quão pobres e insignificantes eles eram em comparação. Mas esse não era o caso agora. O convite claramente diferente que Lin Ji produziu tinha sido verificado como genuíno pelo porteiro, que até pareceu tratá-lo com ainda mais respeito ao convidá-lo para a propriedade. Talvez outros não pudessem ver claramente, mas Fitch, que estava bem ao lado dele,
Podia intuitivamente sentir o porteiro se curvando um pouco mais. Isso em si era a maior honra, ainda mais do que outros convidados que usavam as roupas mais luxuosas e caras. Simplesmente não havia razão para ele ridicularizar a inconstância em exibição aqui. Além disso, Fitch tentou usar sua habilidade apenas para perceber que não era eficaz, e a pessoa que ele estava mirando, que deveria ter feito o papel de bobo, sorriu para Fitch e disse para ele parar de encarar. Não era o mesmo que dizer para ele parar de perder tempo, pois seus poderes não funcionariam. Portanto, só poderia haver uma possibilidade. O significado das palavras e a ironia contida naquele sorriso zombavam da ignorância e do excesso de confiança de Fitch. Gole. Fitch ouviu-se engolir nervosamente. Por um momento, seu coração pareceu que ia saltar para fora do peito quando viu o jovem se aproximando dele. E ele não ficaria tão descontente, ficaria. Lin Ji só conseguiu suspirar. Ele sentiu uma sensação de camaradagem com esse sujeito com ele. Ambos estavam no mesmo barco, ambos pobres sujeitos. Comparecer a um banquete tão sofisticado realmente exigia coragem. Quem, não fosse por circunstâncias, não gostaria de ser um aproveitador. E embora o porteiro fosse profissional e bem educado, Lin Ji ainda percebeu a mudança momentânea em sua expressão. Quando Fitch entregou seu convite, o porteiro franziu os lábios levemente e lançou um olhar ao ver o traje mal ajustado do primeiro. Isso significava vagamente que o porteiro aparentemente imparcial também tinha algum desdém e arrogância para com os pobres. E com a Lin Ji, tinha sido ainda mais óbvio. Antes de Lin Ji entregar seu convite, o porteiro tratou apenas um pouco melhor do que um indescritível como Fitch, completamente diferente daqueles convidados mais dignamente vestidos. Mas assim que Lin Ji entregou o convite, o porteiro até abaixou a cabeça para fazer uma reverência. Essas mudanças antes e depois foram realmente uma descrição adequada de ser um snob. Foi por isso que Lin Ji suspirou. Como poderiam esses olhos que só olhavam para os ricos se voltarem para encontrar os olhares ansiosos dos pobres? Isso mesmo. Aos olhos de Lin Ji, o olhar de relutância de Fitch para o porteiro era o olhar de um pobre sujeito com o coração cheio de desejo. No entanto, Lin Ji sentiu que dizer isso abertamente provavelmente seria inapropriado e envergonharia o jovem violinista. Assim, ele se corrigiu com tato e deu de ombros. Quero dizer, ele não vai olhar para você, nem olharia para mim. Afinal, ele não nos vê no mesmo nível que ele, mesmo que ele seja apenas um porteiro. Ou, colocando de outra forma, o que você está esperando lá no fundo provavelmente não vai acontecer. Você entendeu? Lin Ji deliberadamente abaixou um pouco a voz para que o porteiro ou outros não pudessem ouvi-los. Quanto ao que Fitch estava pensando, dada a maneira como ele estava agindo, ele provavelmente estava bastante confiante sobre sua reputação apenas para receber uma saudação indiferente do porteiro antes mesmo de ter a chance de aproveitar os holofotes. Era uma pena que o porteiro só tivesse olhos para os ricos. Então, quando Lin Ji tentou dar um tapinha no ombro de Fitch em uma tentativa de confortá-lo, o jovem violinista levantou um braço e pulou para trás, como um macaco cujo rabo foi pisado, recuando e balançando a cabeça ansiosamente como se estivesse prestes a chorar. Eu sei, eu entendo, nunca mais vou pensar assim. Nunca mais. Se Fitch já tivesse tido seu próprio palpite antes, isso estava claramente dizendo a ele: eu cortei a percepção do porteiro sobre nós. Estamos em níveis diferentes, então sua habilidade não vai funcionar. Pare de sonhar. Infelizmente, ele realmente conheceu um ser transcendente ainda mais forte que ele. Além disso, Fitch até tentou envergonhá-lo em público. Fitch tremeu com esse pensamento. Lin Ji pareceu perplexo e esfregou o queixo. Algo não parecia certo. Ele olhou para Fitch, que parecia estar exagerando, e perguntou após uma pausa momentânea: você realmente entendeu? Fitch enrijeceu-se, gotas de suor frio se formando em sua testa. Eu entendo. Eu realmente entendo. Eu realmente não deveria ter tido esses pensamentos. Ouvindo isso, Lin Ji só conseguiu suspirar. De fato, você ainda não entendeu o que eu quis dizer. Fitch estremeceu. Ele jurou que nunca tinha visto alguém tão temperamental antes. E então o que você quer dizer? Lin Ji explicou sinceramente. Quero dizer, o que você tinha em mente não era ruim, mas nem todo mundo cairia nessa, especialmente esses porteiros, que guardam as casas.
Eles receberam mais pessoas de classe alta do que você viu em toda a sua vida, então é impossível fazê-los pensar melhor de você. Ele fez uma pausa, então acenou com o dedo em falsa seriedade. Além disso, ele disse, seu método estava errado. Fitch estava um pouco tonto de tanto rodeios. Então o que eu deveria ter feito? Lin Jie piscou e exibiu seu sorriso gentil e profissional de sempre. A mão que estava atrás de suas costas todo esse tempo apareceu com um livro na mão. Eu tenho um livro aqui. Fé do Sol. A igreja que pertenceu à Igreja do Domo foi reformada pela nova religião. No entanto, além de mudar os símbolos da Igreja do Domo para o Sol, não foram feitas muitas outras mudanças estruturais. Nas palavras do primeiro Papa, Vincent, a nova religião ainda estava em sua infância e havia muitas outras coisas que precisavam ser feitas. Em vez de desperdiçar recursos financeiros e materiais em tal lugar, era mais importante focar na congregação e nos próprios seguidores. Naturalmente, tal abordagem recebeu elogios. No momento, Vincent estava sentado em seu assento papal em suas intrincadas vestes douradas. Seus olhos não estavam mais cobertos com tiras de pano, mas sim fechados enquanto ele olhava para baixo para a congregação abaixo dele. Um dos apóstolos estava atualmente dando um relatório. A Torre do Rito Secreto e a seita devoradora de cadáveres estão oficialmente em guerra. As pessoas que despachamos se juntaram à batalha para ajudar a Torre do Rito Secreto. No momento, a maior parte da luta está concentrada entre as avenidas 67 a 71 e a maioria dos moradores já foi evacuada por causa do incêndio. Vincent deu um tapinha no braço do assento e perguntou, e a Trutunion? A Trutunion se recusou a fornecer assistência alegando que precisaria verificar primeiro a segurança do chefe Lin. Vincent parou para pensar por um momento. Então, seus olhos se abriram revelando o que parecia magma em chamas. O que o Sol quer é justiça. A maligna seita devoradora de cadáveres deve ser queimada até o chão. Isso é justiça. Portanto, a União da Verdade apoia a seita devoradora de cadáveres em segredo, obstruindo a justiça e precisa ser expurgada. Noite de Mongols capítulo 325. Coisas grátis são as mais caras. Fitch podia sentir sua mente ficando em branco. Ele estava sem palavras com um rosto cheio de perplexidade. Livro? Com seu sorriso gentil de sempre, Lin Jie começou a colocar o livro Tic-Blat Theory nos braços de Fitch. Como eu disse antes, um vinho perfumado não teme becos escuros. Contanto que os livros que eu vendo sejam bons o suficiente, não importa se o livro tem um título ou se a loja tem uma placa. Em seu estupor, Fitch demorou a reagir e se debateu freneticamente para pegar o livro. Quando estava prestes a expressar outra pergunta, ele notou o dono da livraria lhe dando um sorriso significativo. Agora você pode atestar a credibilidade desta declaração. Depois que terminar de ler o livro, as perguntas que você tem atualmente serão naturalmente respondidas. Apontando para o livro, Lin Jie continuou, pelo que vejo, suas expectativas de que os outros mudem suas visões para o melhor se adequarem a você são simplesmente um sonho impossível. Por que não tentar alcançar seus próprios objetivos? Mude suas estratégias e trajetórias. Implemente mais subjetividade. Crie o ambiente que você quer sozinho, certo? É um mundo cruel lá fora, afinal. Espécies diferentes requerem sustento diferente, portanto a competição não é tão intensa. A competição só fica mais intensa quanto mais próximas as espécies estão umas das outras. Se você quer se destacar da multidão e ganhar a atenção de todos, você ainda precisará de algumas novas perspectivas. Com o jovem agora mais perto do que antes, Fitch não sabia se ele estava imaginando coisas, mas o dono da livraria parecia exalar uma pressão agressiva que era reforçada por seu rosto parcialmente obscurecido por sombras. Mesmo que ele estivesse sorrindo, aqueles olhos escuros eram como um abismo absolutamente assustador. Fitch espiou o livro em seus braços e viu as palavras Nestofeville em uma fonte estranha na superfície de uma capa de couro duro. Naquele momento, sua boca ficou seca. Que tipo de resposta é essa? Ele fez uma pergunta agora mesmo. E parecia mais uma discussão. Era como se ele estivesse me provocando sobre se eu estava utilizando os métodos certos de manipulação mental para influenciar o porteiro. Essas palavras "seu método está errado", combinadas com a descrição anterior do porteiro, apontavam claramente para essa questão. Isso quer dizer que este livro contém o método correto. Mas
Isso está realmente certo. Eu tentei usar essa habilidade para causar-lhe alguns problemas, mas agora, ele está me ensinando o caminho correto. Fitch olhou para o livro em suas mãos com uma expressão confusa no rosto. No entanto, ele finalmente chegou a uma conclusão. Parecia que esse autoproclamado dono de uma livraria comum estava claramente brincando com ele. Ele claramente não era comum, nem sua livraria era comum. Talvez seu negócio fosse algo como vender livros especiais que continham poder para seres transcendentes. E provavelmente foi por isso que ele foi convidado por Gibbonong. Fitch não conseguiu evitar sentir arrependimento quando descobriu isso. Ele sabia que seres transcendentais estariam presentes no banquete, mas nunca imaginou encontrar um logo na entrada. Além disso, pela aparência, essa pessoa parecia muito mais poderosa do que ele. Fitch poderia ser considerado um ser transcendental autodidata, e embora ele não fosse capaz de calcular seu próprio nível de poder, permanecia um fato concreto de que sua própria habilidade havia sido anulada. Não só isso, ele quase fez um inimigo. Fitch sentiu que foi uma sorte que sua habilidade não fez efeito. Enquanto Fitch se regozijava com isso, uma ponta de dúvida surgiu em sua cabeça. Mas, será que esse único livro realmente teria um meio de tornar sua habilidade mais forte? Fitch havia usado uma habilidade mental não obtida por meios convencionais. Com preparação suficiente, essa habilidade usada em uma pessoa desavisada poderia até impor uma influência mental até o nível Pandemonium. Após influência repetida, a cognição e o processo de pensamento do sujeito seriam permanentemente alterados. Fitch podia testar isso pessoalmente, e os resultados foram muito satisfatórios. Existia realmente um método adequado para usar essa habilidade simples, porém devastadora. Sob as circunstâncias atuais, a habilidade de Fitch tinha sido completamente ineficaz, e seus pensamentos foram vistos. Em suma, ele tinha efetivamente perdido esse confronto invisível, terminando em derrota total. No entanto, ele ainda estava confiante em sua habilidade. Essa habilidade não era como qualquer outro poder transcendental. Não era inata, nem era uma habilidade adquirida por meio de treinamento. Poucos meses antes, ele ainda era apenas um músico errante se apresentando nas ruas para ganhar a vida. No entanto, em uma noite, ele recebeu um poder buscado por inúmeros outros que o transformou em um gênio musical da noite para o dia. E a causa foi bem simples. Certa noite, enquanto Fitch estava muito feliz por finalmente ter encontrado sua passagem para este novo mundo, uma figura anônima apareceu e lhe deu uma garrafa de vidro com uma névoa cristalina preta e rodopiante de um elixir dentro. De acordo com esse indivíduo, esse elixir era a alma de um ser transcendente falecido que poderia conceder uma habilidade poderosa de manipular mentes quando consumido. No entanto, a desvantagem era que a habilidade não tinha espaço para crescimento. Sua força permaneceria para sempre no estado no momento da morte do ser original e também seria influenciada pela alma falecida. Quanto ao preço, essas implicações não eram de nenhuma preocupação para um andarilho à deriva. Riscos estavam definitivamente presentes, mas na época, Fitch já estava cego pelo que ele percebia como um destino de mudança de vida para ter qualquer pensamento coerente. Então, dados esses parâmetros, como a habilidade dessa alma falecida poderia ser aumentada? E como isso seria considerado o caminho certo? Fitch colocou o livro de lado e olhou atordoado para as costas de Lin Ji, este último já tendo começado a entrar. Só saberei a resposta depois de ler. Este discurso de vendas é muito mais energizante do que até mesmo aqueles dramas populares na televisão, ele murmurou para si mesmo. Mas, a mente de Fitch já estava prestes a lembrá-lo. Não importava se este livro fosse eficaz ou não, as palavras de Lin Jie já o haviam tocado. A palavra Kutroat estava no ponto. O desejo mais íntimo de Fitch era ser capaz de ficar acima do resto de seus pares, usá-los como um trampolim para ascender em sua posição, receber a atenção de muitos mais. Ele não queria retornar para a vida miserável onde ninguém sentiria sua falta, mesmo que ele morresse em uma vala. Seja a influência mental intrusiva ou a derrota dos melhores e mais importantes músicos, tudo isso era para satisfazer esse desejo inato dele. De fato, simplesmente manipular mentes para me suplementar não produz resultados muito impressionantes, especialmente quando há mais pessoas envolvidas. Além disso, aquele cara mencionou que minha habilidade permaneceria apenas no nível Pandemonium por uma eternidade. Mas o que eu desejo?
Isso sozinho nunca seria o suficiente. Ele examinou o livro em mãos e, quando estava prestes a abri-lo, percebeu de repente que Lin Ji ainda não havia mencionado seu preço. Assim, ele acelerou o passo para alcançá-lo e perguntou rapidamente: Sr. Lin, sei por quanto você está vendendo este livro? Notando o movimento atrás dele, Lin Ji abriu um sorriso, tendo fisgado um cliente em potencial em seu carretel. Com as mãos atrás das costas, Lin Ji limpou a garganta e se virou. Você é a primeira pessoa que conheci neste banquete, então vou lhe dar este livro como uma celebração por nossa nova amizade. Além disso, você não parece ser do tipo muito rico. Mas se você puder comparecer a este banquete, então você é considerado um cliente em potencial. A boca de Fitz se abriu como se ele fosse um peixinho dourado, mas ele não conseguiu sentir nenhum alívio. Em vez disso, seu coração apenas afundou. Quando ele recebeu aquela alma falecida, ele já sabia que não havia almoço grátis neste mundo. Qualquer coisa que não custasse dinheiro sempre tinha o preço mais alto. Lin Ji riu. Os calos em suas mãos e pés só ficarão mais grossos, e o carvão que foi contaminado pela sujeira só ficará mais escuro quando lavado. Espero que você possa compreender completamente os princípios escritos neste livro e tenha sucesso em seus empreendimentos. Noite de Mongols capítulo 326. A noite apenas começou embora o Manura 16 fosse extenso, ele tinha um layout bem definido. Além disso, os empregados estavam espalhados por toda a propriedade para dar instruções e garantir que nenhum hóspede se perdesse. Sob o céu noturno, um fluxo interminável de convidados chegou, seguindo as instruções e indo para o centro da mansão, convergindo para a estrutura maciça e bem iluminada. A queda de flocos de neve estava ficando mais pesada, e uma camada perceptível de geada já havia se formado nos telhados. No entanto, nenhum convidado sentiu sequer um resquício de frio. O chão também estava completamente seco, sem marcas molhadas causadas pela neve derretida. Estava claro que o planejamento meticuloso havia sido feito pelo proprietário ao construir esta mansão. Todo o terreno era feito de um material especial e também tinha sido especialmente equipado com dispositivos de aquecimento mágicos exclusivos. Pelo que Lin Ji pôde perceber, apenas áreas de até 2 metros acima do nível do solo tiveram suas temperaturas elevadas. Além de permitir que a neve evaporasse instantaneamente e fosse varrida pelas correntes de ar, também garantiu o conforto e a limpeza dos hóspedes, mantendo a paisagem de neve cênica. Mesmo que não tivesse sido tão primorosamente projetado, o valor da mansão ainda seria extraordinário apenas com base no tamanho do terreno. Como esperado da Holy Resource Development, eu já podia sentir o domínio de uma corporação tão monopolista antes mesmo de entrar. Isso é o que eu chamo de terra abundante. Lin Ji suspirou internamente de espanto. Junto com Fitch, os dois seguiram a multidão e passaram por um enorme jardim de rosas. De acordo com os convidados que conversavam enquanto caminhavam, essa era uma área recém-construída solicitada pela senhorita Li, e provavelmente tinha algo a ver com a rosa que ela sempre usava. Não me diga que é a flor que ela pegou na minha loja outro dia. Suspiro, só de pensar na rejeição daquele dia me faz sentir uma pontada de culpa. Embora ele estivesse um pouco preocupado no começo, ver desistiu a agir normalmente quando ela voltou à sua loja o deixou tranquilo. No entanto, quem sabia que ela estava realmente cultivando um campo tão grande de rosas em sua casa? Infelizmente, com tudo o que já havia acontecido, era basicamente impossível para ele voltar no tempo e mudar as coisas. Lin Ji balançou a cabeça e continuou no caminho. Ao longo do caminho, ele encontrou algumas pessoas que ele tinha visto anteriormente na TV, que ele ocasionalmente assistia ao passar pela loja audiovisual adjacente. Essas pessoas incluíam celebridades de vários campos, bem como seus entrevistadores. O local principal do banquete era o mesmo dos anos anteriores, nos 3 andares inferiores desta mansão de 9 andares. Os 3 andares do meio continham todos os tipos de áreas de entretenimento para os convidados se misturarem, enquanto os 3 andares superiores eram os quartos de hóspedes que forneciam acomodações para os próximos 3 dias. Lin Ji sempre se perguntou o que poderia ser construído dentro de mansões tão enormes. Mesmo que cada tipo de cômodo pudesse ser construído dentro desta casa, não ficaria tudo chato depois de um tempo. Agora, ele finalmente obteve sua resposta. Todos esses cômodos não eram para os donos, mas para os hóspedes. Parece que chegamos, Sr. Lin.
Fitch virou a cabeça para Lin Jie, dando um sorriso estranho e apontando para as portas da mansão à frente. O livro que Lin Jie lhe dera estava escondido dentro de um grande forro de bolso de seu terno. À primeira vista, não parecia diferente de um normal, mas Lin Jie suspeitava que esse bolso escondido provavelmente tinha outros propósitos nefastos, só que ele não tinha provas. Afinal, Fitch havia relatado suas experiências passadas na caminhada até aqui. Este pobre violinista não parecia saber como se proteger de estranhos. Ele despejava suas entranhas entusiasticamente toda vez que Lin Jie levantava uma questão, sobrecarregando com todas as informações relevantes. Isso só confirmou ainda mais os pensamentos de Lin Jie. Este jovem realmente não conhece os caminhos do mundo e realmente precisa de alguma orientação. Tic-Blat Teoria é realmente adequado para ele. Lin Jie deu a Fitch Tic-Blat Teoria na esperança de que ele pudesse compreender melhor como as pessoas na sociedade funcionavam. Ele queria que Fitch parasse de esperar tolamente que os outros o aplaudissem. Em vez disso, se ele realmente desejasse se tornar alguém, ele precisava de uma pele mais grossa e um coração mais negro. Era assim que o livro dizia, mas colocar isso em prática era, sem dúvida, difícil. Lin Jie só queria que Fitch pudesse ser uma pessoa normal. Ainda assim, depois de ouvir sobre as experiências passadas de Fitch, Lin Jie tinha algum respeito por ele. Embora o violinista tenha sido recebido com todo tipo de desprezo como um vagabundo, ele nunca perdeu essa gentileza que tinha com estranhos, e isso era algo louvável. Com esse novo respeito em mente por Fitch, Lin Jie parou em uma das muitas portas da mansão. Ele já podia testemunhar a cena animada lá dentro de onde estava. Ao contrário da cena noturna sombria e nevada do lado de fora, o interior era iluminado por luzes brilhantes. Alguns convidados, vestidos a rigor, estavam entrando no local, enquanto outros conversavam. Seus movimentos, combinados com seus trajes e suas figuras refletidas claramente no piso de mármore brilhante, faziam com que parecesse uma espécie de ilusão onírica. Sim, chegamos. Vamos entrar. Lin Jie sorriu para Fitch enquanto ele contava uma piada. A noite apenas começou. Com isso, ele foi o primeiro a entrar. Fitch assentiu apressadamente e seguiu junto. Ele não sabia por quê, mas quando cruzou a fronteira que separava o exterior escuro e o interior bem iluminado, ele podia sentir como se uma rajada de neve estivesse vazando de algum lugar e grudando em sua nuca, enviando um arrepio por seu corpo e fazendo-o tremer. Ele inconscientemente inclinou a cabeça para cima e esfregou a nuca. Naquele momento, ele viu um clarão repentino de luz no canto do olho. Semelhante a um relâmpago cruzando o céu noturno, era como se o céu tivesse sido partido. Imediatamente depois, o chão começou a tremer violentamente enquanto um leve estrondo de trovão ecoava ao longe. Estrondo. Os convidados lá dentro ficaram todos alarmados. Eles ou olharam para longe ou começaram a ligar seus dispositivos de comunicação para confirmar a situação, causando uma comoção considerável. Aquilo foi um raio. Não, 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 improvável. Eu vi claramente aquele raio de luz subindo do chão para o ar. E até causou um terremoto. Poderia ser outro ato de terrorismo. Meu Deus, já aconteceu muita coisa durante esse período. Por que estou sempre presente? Alguém está realmente tentando me atormentar. Relaxe, nada vai acontecer com o Distrito Central, então não se preocupe. Além disso, estamos no banquete do Sr. Ji e acredito que ele obteria notícias precisas ainda mais rápido do que nós. Fitch observou o convidado profundamente em discussão e então se virou para olhar o céu noturno nevado. Como um ser transcendente, ele foi capaz de determinar que o feixe de luz era éter concentrado que tinha sido originalmente selado por uma matriz, mas foi liberado de repente. E agora estava surgindo freneticamente para longe. Só por isso, ele já conseguia imaginar o tipo de batalha transcendental e massiva que estava acontecendo. Ele engoliu em seco e olhou para Lin Jie. Senhor Lin. É isso que você quis dizer com a noite apenas começou? Lin Jie piscou os olhos com um olhar confuso no rosto e deu de ombros. O que isso tem a ver comigo? A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.